Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra falar um pouco do memorial de vocês, trazer os feedback que o Pablo deu, comentar, dar umas dicas, né? Eu tô fazendo esse vídeo online porque isso era pra ter uma aula, né? Isso era pra ser na aula, no entanto, como vocês sabem, o Diego não vai estar aí e a UFSC cancelou a aula hoje é dia 9, né, quando eu tô gravando. E eu vou falar um pouco do memorial de vocês, né? O feedback. Importante, dar umas dicas, né? É importante que vocês vejam esse vídeo para saber o que vocês têm que melhorar, né? As memórias são muito importantes, valem nota e é um exercício muito bom, né? Para vocês treinar a escrita, o poder de síntese e relembrar o que é muito bom, os conteúdos. Vamos lá. O Paulo, esses são os comentários do Paulo, né? Eu tô aqui retomando-os e dando o que eu penso, o que o Pablo disse, mas com o meu filtro, evidentemente, e mais algumas dicas minhas também, né? Assim, de um modo geral, o Pablo disse que os memoriais estão melhorando, sim. No entanto, é bom que vocês comecem a se olhar mais para os prazos, porque segundo ele, tem algumas pessoas que estão enviando fora dos prazos, e pontualidade é uma virtude, né? Ainda mais no mundo jurídico, então é importante que você tenha noção desses prazos, né? Claro que às vezes ocorre prazos são admissíveis, muito em virtude de realmente coisas impossíveis, que não dava para fazer outra coisa senão entregar atrasado. No entanto, se atentar aos prazos e tentar se organizar. O Pablo disse que esses relatórios, quer dizer, os memoriais estão melhorando, no entanto, alguns memoriais ainda estão com cara de relatório engessado. Então falta um pouco, segundo ele, um pouco de crítica, né? Mas não crítica no sentido pobre da palavra, né? Isso é um problema também, na minha opinião. Porque às vezes as pessoas pedem crítica, não pode se confundir crítica com uma. Tu vê o texto do cara e tu fala assim, não, isso aqui é uma merda, né? Simplesmente por falar, opa, desculpa, simplesmente por falar e ter uma crítica. Não, crítica no sentido nobre da palavra, quer dizer, né? É uma análise profunda do que se está propondo para estudar. Então a crítica nesse sentido. A crítica no sentido de não necessariamente falar mal do autor, mas concordar com ele também, porque crítica é análise profunda. Então é um processo também desconfortante, porque o que ele quer que vocês façam é o seguinte: o que ele quer que vocês façam é que haja essa reflexão e que vocês se relacionem ao conteúdo das aulas e dos textos e, enfim, do que mais tiver aí no nosso programa curricular, relacionam com a vida de vocês, com os livros que vocês leem, com as séries que vocês viram, ou filmes, etc., de forma que isso se entrelace e que fique fácil, né? É um processo desconfortante porque é desconfortante, né? Abrindo um parênteses aqui, eu gosto muito de estudar questões relativas à aprendizagem, ao esquecimento. Isso vindo de uma tradição um pouco mais antiga, começo do século XX, final do século XIX. Alguns franceses como Júlio Payot e o Padre Sertlanges, o Padre Gretchen, geralmente gente católica, assim, que são muito bons nisso, sobre dicas sobre estudo, sobre o Padre Sertlanges tem um vídeo, tem um livro inclusive chamado Vida Intelectual. Eu recomendo muito, acho que eu já recomendei em algum outro momento. Essa tradição que gosta de aprender como se estuda porque ajuda a melhorar, né, o próprio estudo. E eles realmente vão falar uma coisa que é muito importante você ter em mente ao longo de toda a vida de vocês. Primeiro que a vida é sofrimento, mas segundo que o processo de estudo é um processo desconfortante. Esse processo sempre vai ser ruim, sempre vai ser um processo desgastante. Por quê? Porque é um processo de lapidação. Não sei se vocês acreditam em alma, né? Mas é um processo de lapidação da alma. E lapidação é algo que sempre dói, porque desgasta. E por que desgasta? Quando você está lapidando algo, por exemplo, uma escultura, você está gastando tanta ferramenta quanto a pedra. E sai, tem essas lascas que são dor, não é? Então, assim, isso linka muito. Vocês vão ter que fazer essas reflexões que por vezes vão ser, assim, desconfortantes, porque o processo de pensar de forma crítica, né? No sentido nobre da palavra, que é uma análise profunda, é um processo desgastante e, portanto, é um processo que traz dor e desconforto para o sujeito que o faz. Só que é muito importante, porque não tem como estudar sem dor. Então, acho que isso é uma dica, né? Isso linka muito com o que também foi falado sobre o Paulo Grossi, leituras difíceis, etc. Novamente, não se tem muito fazer. Primeiro que o Paulo Grossi é um grande historiador do direito, que vem com uma tradição não, mas com uma doutrina que os professores, óbvio, o Arno e o Diego gostam bastante, mas que tem o seu valor. Alguns reclamam, claro, da prosa do Paulo Grossi. Eu reclamava bastante, ainda reclamo, na verdade. No entanto, primeiro, tem um elemento que é digno nele, que é uma espécie de lirismo daqui, né?
que o Paulo Grossi não fala as coisas nu e cruas, ele dá uma espécie, não sei se isso é coisa de italiano ou o quê, ou pelo menos uma tentativa de se fazer misterioso, como foram os franceses do século XX, o Foucault, o Bourdieu, o próprio Sartre, Camus, não sei se Camus era francês, mas eu acho que era. Essa coisa de tentar se fazer misterioso, como coisa bela e artística, né? Às vezes pode parecer chato, mas às vezes não, ainda mais no mundo jurídico, que... Bem, se vocês vão pegar só textos nu e crus, as leis são isso, basicamente, né? Mas há esse elemento digno de beleza na prosa do Paulo Grossi, mas mais que isso é um pensamento contracorrente do direito, né? Embora possa se aproximar de algumas visões antropológicas do direito, o Paulo Grossi tem uma visão que não reduz o direito ao código, à norma. Quando a gente lê a Mitologia Jurídicas na Modernidade, que é um livro que foi o Arno que traduziu, inclusive. E falar nisso, para vocês que é muito importante vocês terem a noção de por que estudar um autor, não simplesmente porque o Diego manda, mas por conta de uma vontade interior. E tem um texto do Arno no Consultoria Jurídica, se não me engano, que fala, no dia do falecimento do Grossi, um texto póstumo, A Morte do Grossi, que não é do Grossi, é do Arno, mas enfim, falando da importância do Grossi, um pouco da trajetória dele, etc., que eles eram amigos, etc. E é muito importante, novamente, ter em consciência do porquê estudar um autor como Grossi, porque, primeiro, ele traz uma crítica, aí como análise profunda do direito, ao próprio direito, às visões novas, principalmente positivistas e formalistas de verem o direito, e é um antiformalismo diferente, né? Novamente, se vocês querem um autor também muito bom para estudar história do direito, é o Antônio Manuel Espanha. Eu recomendei ele já a primeira vez do vídeo do memorial, mas eu recomendo de novo. Quando eu fiz essa matéria, eu fiquei lendo ele enquanto também li o Grossi, porque é muito importante, né? Então essas leituras acadêmicas são assim, não tem muito o que fazer, sabe? E talvez melhore, talvez piore, dependendo do autor. No entanto, conforme vocês vão entrando na linguagem de um autor, vai ficando mais fácil ler ele. Até porque não pode se esperar ler uma vez o livro e entender tudo. O processo de entender o que o autor quer passar é ler muita coisa dele ou reler várias vezes o mesmo livro, né? Então vocês estão tendo só um contato prévio do Paulo Grossi e vai ser desconfortante mesmo. Também reclamaram dos textos longos, infelizmente não tem muito o que fazer. Precisa passar um conteúdo num dado tempo, e então é necessário esses textos longos. E também precisa se acostumar, porque não sei quem vai querer seguir carreira acadêmica ou o quê. Vocês vão ter que ler textos longos pro resto da vida de vocês, seja no âmbito profissional, seja dentro da academia. Não tem muito o que fazer, então é uma questão de se acostumar. Eu sei que é difícil para aqueles que trabalham, ou enfim, aqueles que não têm tanto tempo livre para poder ler esses textos longos, né? No entanto, isso acaba sendo um problema dentro da universidade, né? Eu não posso tecer comentário sobre isso, eu acho. Mas bem, reclamaram também do número mínimo de palavras, né? Só que 400 palavras já é uma coisa bem razoável e pouca, né? De tu fazer. Porque basicamente resume todo um ciclo, certo? Resume toda o que foi falado, que é uma aula, atividade, leitura, em 400 palavras é algo que já é pouco, né? Então não dá pra diminuir essas coisas, sabe? Tem que tentar fazer um esforço, pelo menos, de com 400 palavras tentar sintetizar tudo que foi, e que já é pouco, sabe? Então não dá pra diminuir muito, né? Embora tenha gente que escreva mais, né? Escreva textos belos aí, como o Pablo falou. ah, não dá pra reduzir esse número, infelizmente. Até porque daí tu tem essa toda. Tu vai ter que reduzir mais, vai ficar, talvez possa ficar pobre, sabe? O teu texto não pegue. O objetivo de ter 400 palavras não é encher linguiça. O objetivo é tentar fazer com que se aborde tudo que foi passado. Mas de modo geral, tá melhorando. E é isso aí, né? É uma coisa importante. Os textos são muito bons para treinar a escrita, para treinar a síntese e para treinar o processo de rememoração, que ajuda a não esquecer, né? Muito bem, acho que é isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, eu tô à disposição sempre aí para vocês. E se quiserem mais algumas dicas ou falar comigo, eu tô aí. Adeus.